Oi, gente! Voltei de novo. E dessa vez com novidade. Quer dizer, novidade mais ou menos, né? Porque neste vídeo, neste momento, estamos voltando com o nosso quadro de entrevistas. E para inaugurar essa nova temporada, vamos saber um pouquinho da vida e da carreira da modelo e apresentadora Fabiana Saba. Fabiana Saba! Boa noite a todos vocês que estão aqui. Boa noite para você que está em casa. Tá começando agora o Interligado Games de hoje. Eu quero agradecer você ter aceitado conversar aqui comigo. Na verdade, eu falei entrevista, mas é um bate-papo, né? Não é uma entrevista, para a gente ficar à vontade também. Não, mas eu achei muito legal, porque eu adoro a sua página. Ah, Eu que tô bom. sempre lá comentando, falando. Você foi uma das primeiras que me seguiu, você acredita? Olha, É, verdade. legal. Quanto tempo você mora aí? É em Nova York, né? Eu mudei para cá a primeira vez com 15 anos, que eu trabalhava de modelo. Aí naquela época eu morei aqui, morei na França, na Itália, no Japão, morava em vários lugares, eu não tinha assim um lugar fixo. Depois eu estava morando aqui um ano, quando eu voltei para o Brasil para fazer o Interligado. Eu fui para o Brasil, acho que era em 2000. E fiquei até 2013 e acabei voltando para cá para voltar um namoro que eu tinha antes, que é hoje meu marido. Como começou a sua carreira de modelo? Você sempre quis ser modelo? Eu sempre quis ser modelo. Minha mãe não queria, eu queria. Meu sonho, na verdade, era ser Paquita. Aí eu fui bem na época que estava tendo um teste para Paquita, mas a minha mãe você não deixou ir sempre? para o Rio de Janeiro. Ah, tá. Não, minha mãe não deixou. Aí ela se sentiu tão culpada que ela ligou para Capricho, que era meu outro sonho, era ser capa da Capricho. Ela ligou para Capricho, pegou o nome do fotógrafo que tinha feito uma das capas e falou: vou te comprar um book de presente, mas vai ser isso. E aí eu fiz o book, eu usava aparelho nos dentes, assim, era super novinha, tinha 13 anos. E logo a Capricho me chamou para fazer um editorial com eles, porque eles estavam fazendo um editorial com as meninas de aparelho, que na capa era a Alessandra Ambrosio, com uma camiseta de coração, assim, ela tá assim, e eu tô dentro. E aí dali, logo eu peguei a capa da revista, logo foi indo tão rápido, tão rápido, tão rápido, que não teve tempo, não teve nem como minha mãe me parar, sabe? Ela tinha falado, é Entendi. só um book, mas aí foi, me chamaram. Eu estava na escola ainda, imagina, Mas pequenininha. conseguiu se formar na escola, mesmo trabalhando? Não. Não. Com 15 anos eu saí do Brasil. E eu fazia o colegial naquela época na FAAP, que tinha acabado de começar a ter colegial na FAAP, na época em São Paulo. Mas quando eu comecei a trabalhar muito aqui fora, aí eu tive que sair de vez. E só me formei aos 29 anos aqui nos Estados Unidos. Eu fiz um negócio que chama GED, que é quase um supletivo, que foi quando eu me formei. Sim. Mas isso te fez falta, assim, você trabalhava demais, né? Uma novinha. Você sabe que hoje eu penso assim, eu quis fazer com 29 anos, até hoje eu faço curso em faculdade, porque eu gosto muito de estudar. Então eu penso que eu não gostava jovem, eu não gostava de escola. Aí eu acho que essa coisa de gostar tanto hoje de escola é um pouco da falta que eu tive de ter vivido aquela experiência, de ter ido pra faculdade, de ter. Então eu acho que hoje meio que eu amo sentar numa sala de aula e ficar batendo papo com os jovens e conversando e aprender. Eu amo ler. Mas na época eu detestava a escola, não vou mentir, não vou fazer a inteligente, intelectual, porque eu não era. Eu só sonhava negócio de foto, de ser modelo. Eu era muito magra, eu era super alta. Então, naquela época, o pessoal zoava muito. Todo modelo tem a mesma história, né? Eu sempre falo, a gente fala, mas é verdade. O pessoal me zoava. E aí, quando começou esse negócio de modelo, para mim foi tipo. E eu lembro que até eu conversava com o pessoal do meu prédio e falava, meu sonho é ser modelo. Aí eles falavam, só se for tipo modelo de revista de cemitério, porque você parece um esqueleto, umas coisas bobas. Então, meu sonho era, tipo, não, eu vou provar para todo mundo que eu posso ser modelo e etc. Então, quando eu virei modelo, para mim foi assim, tipo, tá vendo? Ninguém vai mais me zoar agora. Entendi. Eu tenho filhas adolescentes e agora eu entendo até um pouco mais tudo isso. E você, por ter, então, seu corpo, você sempre foi uma pessoa magra, não foi difícil para você manter o seu corpo? Olha, durante a época de modelo, não. Eu comia de tudo, não engordava. Aos 21 anos eu comecei a engordar. O metabolismo muda, enfim. Eu tinha parado de fumar também na época, que graças a Deus, porque eu tenho até hoje, eu tenho um pouquinho de problema de pulmão. Parem, mesmo que for engordar, depois emagrece. Parem de fumar, porque para mim foi ótimo. Enfim, e eu comecei a engordar e eu estava na TV. E eu tinha começado a engordar bem pouquinho, eu ainda estava bem magrinha. Aham. E alguém numa rádio falou assim: Nossa, vocês viram que a Fabiana terminou um namoro? Que foi quando eu terminei o namoro com quem hoje é meu marido, que eu voltei, etc. Aham. E me puxou.
Falaram assim na rádio. Ih, Aí ali começou pela primeira vez eu começar a ter paranoia com peso. Eu fiz uma lipo, eu tava magérrima. Ali eu comecei a ter problema com a imagem mais forte, assim. E dali pra cá eu tive uma época que eu engordei bastante, mas eu tava cuidando da minha saúde mental, então pra mim tava ótimo. Eu tava num momento que, sabe, tô cuidando de uma coisa e, enfim. E eu engordei bastante mesmo, aos poucos, foi indo aos poucos, com idade, com gravidez, com depois teve pandemia, etc. E aí eu comecei a receber muita mensagem maldosa mesmo. E você sabe que isso meio que me acordou pro, opa, peraí, essas pessoas piraram. Tipo, o que que elas estão vendo de tão errado, de tão para elas virem aqui me falar isso? Desde quando ser gorda é uma coisa ruim? Olha quantas mulheres que a gente tem na moda, inclusive modelos gordas maravilhosas. Então, assim, se a gente quebra o jeito que a gente pensa, eu acho que as coisas mudam. Porque aí você consegue ver a beleza nas coisas que não foram só te impostas. Então, assim, para mim isso foi muito bom essa virada, sabe? De, pô, quem tá errado é quem tá escrevendo essas besteiras, não eu. Eu tô na minha. E negócio de saúde, que foi o que eu perdi, eu hoje vejo que tem muitas mulheres gordas muito mais saudáveis do que eu quando eu era magra. Os problemas de saúde que eu tive depois que eu engordei, no começo que eu engordei não, mas depois que eu engordei um tanto a mais, foi problema que eu já tinha jovem, porque eu fumava, porque eu bebia, porque eu comia muito errado, porque eu não engordava. Então, assim, a gente tem essa ideia de que modelo magra é saudável, e muitas não são, tenho certeza que algumas são, mas a maioria não é. Eu não era, eu comia só besteira, tanto que eu tive pré-diabetes, depois quando eu engordei pegou mais pesado, mas assim, porque eu já tinha aquilo, porque eu tenho amigas gordas que não têm nenhum problema, nenhum de saúde, fazem ginástica muito melhor do que eu, não sei o quê, mas como eu comecei a ter um pouco de problema de saúde, eu acabei tendo que tratar, e aí eu fui numa endocrinologista para tratar, eu tava com colesterol alto, tava com pré-diabetes, tratei, a minha médica falou, para você tratar não basta só tratar de um lado, você tem que ter uma nutricionista, um personal trainer, uma psicóloga que trata por que você está tendo essa compulsão, e a endocrinologista. E eu acho que esse é um negócio que eu falo para as pessoas, porque aí começaram a me escrever, mas como que você emagreceu? Por que você emagreceu? isso foi lá atrás? Ou foi... Não, já agora, é que eu pulei, eu sou Ah, doida, tá. foi agora. E aí hoje eu falo assim, tipo, as pessoas acham que é uma mágica, sabe? Tipo, emagrecer, é só ter força, só ter fé, é só. E para mim foi um investimento grande, que eu tive que investir dinheiro, tempo. Para te falar a verdade, ainda estou com coisa de saúde que ainda estou tratando, mas que eu estou conseguindo agora tratar. Uhum. Por que eu estou falando tudo isso? Porque você me perguntou o negócio de peso. É. E essa coisa de peso para mim pega porque eu passei muito tempo da minha vida vendendo magreza. E quando eu engordei, eu percebi o peso disso, de impor esse tipo de beleza. Então, eu acho que é importante falar sobre essas coisas, assim, de que tudo isso é muito louco, a vida de modelo não é o que parece também, enfim. Tem uma época que você foi modelo plus size. Eu falei assim, gente, aonde que ela é gorda para ser modelo plus size? Eu parei exatamente porque eu conversei com algumas meninas que são gordas maiores, que conversaram comigo e falaram que do tamanho que eu estava, fazer coisa plus size não era legal, não representava de uma forma, tipo, eles chamavam de curvy, mas na verdade estava tirando o trabalho de mulheres que eram maiores e vendendo uma ideia falsa do que é ser gorda, do que é a roupa, como fica, como é. Então, assim, eu parei na época por causa disso, de fazer esse tipo de trabalho, porque. E eu tava. Eu fiquei maior depois, na verdade. Daí eu já tava mais. Eu não tava num peso. É muito louco isso de peso, né? Porque eu não tava magra, não estava gorda e não estava nada. E você vê, eu fui na agência, a gente falou: olha, eu vou te colocar nesse plus size. Eu falei, ok. E eu lembro que teve várias reportagens sobre isso. Até pesquisando, assim, eu vi um monte de reportagens só falando sobre isso. Eu falei assim, gente, não foi só isso que ela fez da vida, né? Porque na minha época não tinha nada de muito internet, então tem poucas coisas guardadas da minha época. Eu já fiz seriado na França. On rentrera quando não revide, rentre, ok? Eu já fiz grandes campanhas aqui na França, na Itália, no Japão, então eu trabalhei demais.
Eu fiz, quando acabou o Friends no Brasil, eu fiz a apresentação da final do Friends para a América do Sul, e eu fui lá em Burbank, no estúdio, eu fiz várias coisas que nada tem na internet. As pessoas da minha época, a gente não tem os trabalhos aí, sabe? É muito louco. Então só aparece que eu fiz depois. Você, quando foi para o Interligado, você foi convidada? Você fez teste? Eu recebi um convite, na verdade, da MTV. Aí eu fui fazer o teste final da MTV, fui conversar com eles, peguei o programa. Qual era o programa? Você lembra? Você sabe que eu não lembro o nome, porque eu acabei não fazendo. Eu treinei uma semana, treinei com todas as meninas lá que trabalhavam lá, VJs, estava super pronta. E aí, quando a Fernanda Lima trocou para a MTV, a Rede TV me fez uma proposta logo antes de eu estrear. Tipo, pouquíssimo tempo antes de eu estrear. E na época, quem mexia com tudo isso são agentes, né? Não somos nós, são os agentes, os managers. Uhum. E aí, como era uma proposta financeira, etc., eles resolveram me tirar, pagar a multa, me tirar da MTV e me trazer para a Rede TV. E aí eu fui para o Interligado, mas eu tinha feito um teste lá também. Eu amava a MTV, para mim estaria feliz lá também, amei na Rede TV, eu queria estar na TV, era o meu sonho desde ser Paquita. E aí você apresentou o programa que uns 3 anos, né? Primeiro eu comecei com o de clipe, e o Interligado de clipe eu amava, porque eu cantava, eu fazia a minha cara aquilo assim, tipo, meu diretor, o Ariel, na época, falava, faz como você. E eu fazia, chamava as músicas, come on, baby, sabe assim? Come on over, baby. E eu ficava nervosa e eu falava que eu estava nervosa. Eu não entendia essa coisa de televisão das pessoas serem muito perfeitas, porque eu não acredito nisso de ser perfeita. Então eu era eu mesma, tipo, gente, tô nervosa, calma, errei tudo, tudo bem. E aí teve uma época que foi de namoro, era muito engraçado os casaizinhos. Então se liga no Interligado. Fabiana Saba faz de tudo pra você desencalhar. E depois acho que já virou direto de games. Acho que foi. E aí virou de games. Eu fiz também o Super Pop na época que estava virando de games, porque foi a época que a Adriane Galisteu saiu. Aí eu fiz com o Otávio Mesquita. Também foi muito legal. Era ao vivo. Eu ficava assim, tensa. Mas o Otávio falava, calma, vamos, respira, vai dar certo. E a gente fazia. Eu era menina de tudo. De repente, mas enfim. Mas ela é linda demais, né, gente? Oh, E aí o Interligado Games, que eu me diverti demais. Assim, ai, gente, eu torturava, eu dava olho de cabra e eu fazia pegar na barata, mas eu gostava. Dá uma olhada, olha aqui o que tem na tua boca, um monte de minhoca gigante na tua boca. Olha isso, ui, Medusa! Medusa! Come tudo, Mari, minhoca gigante na sua boca. É você que pediu para sair, então, porque você queria voltar a morar aí nos Estados Unidos, né? Porque quando eu fui para o Brasil, eu ainda estava namorando. E acabou que a gente acabou terminando por causa da distância, e com o tempo eu comecei a não estava muito bem. E minha mãe um dia virou para mim e falou assim, filha, todo mundo te vê na revista sorrindo e saindo, fazendo pose, indo para os lugares, e você chega em casa e você está sempre triste. E era verdade, eu sentia muita falta dele. Tanto que a gente está junto já, olha, desde 1999. E eu sentia muita falta dele, a gente começou a falar de voltar. E aí, quando a gente se encontrou para conversar de voltar, a gente encontrou uma ilha para ser neutro, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, é os dois duros. Aí a gente conversou bastante, resolveu tentar mesmo morar no mesmo lugar. Ele tentou mudar para o Brasil, o banco que ele estava na época tinha no Brasil. Enquanto ele estava lá conversando com eles, o banco foi comprado e fechou no Brasil, então ele teve que voltar para os Estados Unidos. Aí eu falei, não quero mais tentar de novo a distância, eu vou voltar, eu já morava aqui antes, então tô indo. E você, quando foi para aí, você de repente não pensou, não quis mesmo mais se apresentar em um programa, ou tentou, sei lá, fazer uma outra coisa à distância mesmo? No começo eu estava meio que dando um tempo, porque tem uma coisa, eu sempre quis, eu não vou fazer eu sempre quis ser famosa, eu sempre quis aparecer, eu gosto de aparecer, mas a realidade é diferente. Você começa a receber muita crítica, é muito difícil, tem outras coisas que pesam. Então, para mim, eu estava assim, ok, vou dar uma respirada. Então, quando eu mudei para cá, eu me foquei em outras coisas. Eu trabalhei no Hospital do Câncer na Pediatria por 1 ano, como voluntária. Eu comecei, porque eu gosto muito de criança, então eu queria trabalhar meio com coisas de criança, comecei atrás de algumas coisas aqui, fiz curso de cinema aqui, fiz curso de teatro, fiz Strasberg e New York Film Academy.
E fui indo. Aí, quando tinha a proposta do Brasil, todas as propostas que me vieram de vários canais diferentes. Tem que mudar para o Brasil de volta. Não tem como fazer daí, não sei se era por causa da época, fazia muito pouca coisa longe, tinha poucos canais que eram, tipo, a cabo, então, para mim, não dava, porque era o que eu tinha deixado. Senão, eu amava a Rede TV, amava Interligado, eu teria ficado. Então, não era a questão de vou voltar para fazer outro programa. Entendi. Era que... E para mim, se tivesse tido uma proposta aqui, para fazer daqui, eu teria feito. Porque eu amo trabalhar, amo. Eu lembro que você tinha um canal no YouTube. Sim, eu vou fazendo uma coisa ou outra, daí eu paro, porque o meu esquema com as crianças, eu sempre fui voluntária na escola, eu tenho 2 filhas. Então, eu sempre... Uma de 12 e uma de 15. E eu me dediquei muito a elas. Eu fui representante de classe, eu fui voluntária em tudo na escola, eu pego, eu busco, vou no cinema, faço 1000 coisas. E eu sempre tentei fazer assim, vou fazer uns vídeos aqui. Aí para se acontece alguma coisa. Então estava bem difícil quando elas eram menores. Eu fazia e dava uma parada. Mas nunca deixei de fazer alguma coisa. Sempre falei, vou tentar isso, vou tentar aquilo, porque eu gosto. Aí, quando elas cresceram mais, eu voltei a fazer a faculdade. Você ainda faz ou já acabou? É de quê? Não, eu ainda faço, porque eu faço uma aula, às vezes eu faço 2 por semestre, e eu falo que eu vou fazer pro resto da vida, porque eu gosto mesmo de fazer as aulas. Eu fiz 2 anos, eu fiz as aulas da psicologia, e agora eu mudei para comunicação e artes. Dessa época que você morava aqui, que apresentava, ou mesmo de modelo, tem alguma coisa assim, você fala, ai, queria voltar, ou alguma coisa que você fala assim, ainda bem que acabou. Eu tenho muita falta de estar na TV, porque eu gosto daquela vibe, eu gosto do público lá, sentado comigo, sabe? Essa coisa de contato mesmo com as pessoas é uma coisa que eu gosto muito. Eu amava, tinha fã-clube, eu conhecia as pessoas do meu fã-clube, eu já fui no Play Center, já levei no Play Center, pessoal do meu fã-clube, assim, eu tenho muito carinho por pessoas, ainda mais pessoas que tinham esse carinho por mim. Então, para mim era muito gostoso isso, assim. E estar na TV é muito divertido, é muito divertido. Então, essas coisas eu sinto muita falta. Eu não sei como seria hoje com essa coisa de Instagram, de redes sociais, porque hoje a pessoa espirra e já tá lá uma fofoca de que ela tá morrendo de pneumonia, né? Então eu acho que isso deve ser bem pesado. Já falaram alguma mentira sobre você? Já. Quando eu terminei o meu namoro com o Rafael, que é meu marido, o Ralph. É Ralph, mas chama de Rafael. E eu tava no Brasil, me inventaram namorado toda vez que eu saía com alguém, assim, saía de jantar, saía de encontrar. O meu pai uma vez falou pra mim, filha, vamos conversar, o que tá acontecendo? Eu falei, pai, eu não tô ficando com esse monte de gente, calma. Não, que tinha umas outras coisas bobas, mas assim, por exemplo, tinha um programa de TV que tinha um senhor que falava das roupas, essas coisas de artistas. Aí, uma vez, olha que besteira, mas aí ele começou a mostrar a minha sandália numa revista e o meu dedinho, assim, sabe o dedinho quando fica meio fora da sandália? Sim. E aí ele começou a rir, falar mal daquilo. E é umas coisas tão bobas, mas quando a gente é jovem e tá ali naquele meio, tudo fica meio assim, tipo, ai, que chato, pra que falar isso de mim? Aí falava que eu repetia vestido, aí tava na TV falando mal, umas coisas assim, sabe? Hoje, pra te falar a verdade, eu daria risada. Tipo, legal. Hoje talvez não tenha tanto isso, né? Não tenha uma pessoa na televisão ficar falando mal das pessoas. Acho que não teria um programa desse jeito. Não, hoje em dia ficou feio falar mal dos outros. É uma coisa que eu vejo, inclusive, na escola das minhas filhas. É feio você ser o bully. É feio você ser uma pessoa maldosa, ou ser uma pessoa que fala mal, ou que zoa alguém. Graças a Deus a gente chegou nesse ponto, né? Você tem algum projeto, alguma coisa que você esteja fazendo no momento? Agora, nesse momento mesmo, eu tô querendo focar muito no TBT da Saba, que vai ser uma coisa nostálgica. Dos anos 80, anos 90, começo dos anos 2000. Adoraria se a gente pudesse fazer alguma coisa juntas também. Claro, vamos fazer. Porque eu sou muito nostálgica, é demais, assim, a minha paixão é coisa de nostalgia mesmo, sabe? Então eu queria fazer uma coisa meio engraçada, mostrando coisas daquela época que eu vivi, que eu curti, enfim, esse tipo de coisa. É no Instagram, né mesmo? No YouTube, por enquanto, não. Não, até eu entender direito, tá no Instagram. Voltar para o Brasil tá fora de cogitação para você, né? Para morar fora de cogitação. Minhas filhas nasceram e cresceram aqui, então elas têm já todo, né, jovem. Meus pais moram no Brasil. Eu tenho um irmão que mora aqui, ele dá uma aula numa faculdade aqui perto. E meu outro irmão e meus sobrinhos moram no Brasil. Então eu tô sempre no Brasil visitando. E eles vêm muito para cá. Minha mãe passa a temporada grande aqui com as crianças. Então ela passa às vezes 3 meses direto. Por aí a maior parte do tempo não tem tanta saudade daqui também, né?
E você sabe que é engraçado? Eu tenho ficado com a idade é ótimo, mas eu tenho 45 anos, né? Eu tenho ficado com a idade um pouco mais nostálgica e tenho sentido muita falta de algumas coisas no Brasil. Uma coisa, a mania que a gente tem de deixar todas as janelas abertas. Aqui não tem isso. E aquele ventinho, aquela brisa, e você sentado, é uma coisa gostosa demais. Morar num prédio que eu sempre morei em São Paulo, morei em prédio que você liga, todo mundo desce aí, grita ali de baixo, ô fulano, desce, desce todo mundo e brinca. E minhas filhas não têm isso aqui, sabe? Essa coisa assim de brasileiro mesmo, me faz muita falta. Coisa de comida. Eu faço comida brasileira aqui. As meninas têm paladar brasileiro. Aqui, Elas falam português também ou só inglês? não, falam português também. Quer dar algum recado? Falar da sua página? Falar pro pessoal lá conhecer a sua página? Para o pessoal ir lá no meu Instagram, conhecer. Eu posto um pouco de tudo. Eu posto um pouco da vida de Nova York, eu posto das minhas filhas, da minha vida. Mas também agora, toda quinta-feira, eu vou estar postando TBT da Saba, que vai ser alguma coisa nostálgica. Fabi Saba. @Fabi Saba. Todo mundo Alguém já tinha o Fabiana Saba antes de eu chegar? Não tinha como pedir, não, para a pessoa isso? Eu deixei. De Você sabe repente, que... não sei, é o nome eu dela ou queria se passar por você? Não, eu acho que era o nome dela. Tá. Mas já aconteceu no Brasil, quando eu estava, antes de eu sair do Brasil, logo antes, eu estava fazendo uma peça de teatro, estava num programa da rádio, né, na Jovem Pan, no Torpedo, com o Luciano Huck e o Marcos Mion, e estava lançando produtos. Eu estava preparando para lançar produtos. E você sabe que alguém comprou meu nome, eu não conseguia lançar produto no meu nome, e queria me vender por um preço absurdo. Gente, meu Muito Deus. louco. E aí você não conseguiu lançar? Não, porque também foi na época que eu comecei a conversar de voltar com meu namorado. Tá. Mas é o preço da pessoa ser famosa também. Tá tudo bom. A gente não pode reclamar. Tipo, eu tive muita. Claro, né? A gente tem dificuldades na vida em várias coisas, mas graças a Deus eu tive muito privilégio e muita sorte de poder trabalhar na TV no Brasil, que foi uma coisa que, para mim, é inesquecível. Se por um acaso, né, der para fazer esse por aí, né, ou de internet, ou bate e volta, quem sabe as emissoras vendo aí, né? Agora que as crianças estão maiores, pode até ser alguma coisa bate e volta, ou alguma coisa aqui. Eu acho que se acontecer e tiver a ver comigo, eu topo. Eu amo. Gente, eu gosto de trabalhar. Eu trabalho desde os 13 anos, nunca tive medo de arregaçar a manga e trabalhar, graças a Deus. Então, por mais Fabiana Saba na TV. Minha campanha agora. Obrigada, Fabi. Obrigada mesmo. Agora, na segunda temporada, você começou com chave de ouro. Adorei. Mandar um beijo, então, para todo mundo que está assistindo e te agradecer e continuo te seguindo. Você sabe que eu te adoro e vou estar sempre ali. Obrigada. Obrigada. Obrigada, viu? Um beijo. Beijos.